Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, graças a Deus, começar mais uma live que o Senhor nosso Deus nos concede. Louvado seja Deus, e que eu sou muito agradecida por isso, porque é uma oportunidade que temos de falar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, antes de tudo, vamos estar orando, como é de costume. Precisamos estar orando, buscando ao Senhor, depois louvando ao Senhor e trazendo uma palavra que Ele ministrou ao meu coração para vocês, para todos nós. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu quero apresentar a minha vida em Tuas mãos, como também minha família, minha casa e a vida de todos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu apresento a todo o Brasil, a cada cidadão brasileiro, do menor ao maior, a todos, Senhor, apresenta em Tuas mãos. Eu te peço a Tua paz, eu te peço o Teu renovo, eu te peço o Teu consolo, eu te peço, meu Deus eterno, a Tua bênção para cada um, meu Deus, que ouvir, ó meu Deus, as coisas concernentes a Ti, a Tua palavra, os louvores, ó meu Deus, a pregação do Teu Evangelho, meu Deus, orações, testemunhos. Meu Deus, eu desejo que todos sejam abençoados, que todos sejam fortalecidos por Ti, Senhor, e pela força do Teu poder. Meu Deus eterno, eu te suplico que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor, meu Deus, abençoe o Brasil, que muitas pessoas venham reconhecer que só o Senhor Jesus é que salva. Pai querido e eterno, eu te peço, abençoa esta pessoa que chora, abençoa esta pessoa que está aflita, abençoa esta pessoa que está cansado, cansada, oprimido, oprimida, sobrecarregada, que precisa, meu Deus, de provisão para pagar suas contas, que precisa, meu Deus, de uma restauração espiritual, que precisa, Senhor Jesus, da Tua mão poderosa curar, libertar e transformar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos. E a Tua palavra diz, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem o Senhor nada podemos fazer. Toma nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Dá vitória a todos nós, Senhor. No poder e na autoridade do Teu nome eu te peço. Nos dá paz e livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dos meus ensinos, sou o Teu Deus e falo contigo, pelas minhas veredas te fiz andar. Filho meu, sê tu forte e corajoso, para teres cuidado em cumprir hoje te ordeno fazer. Não te mandei eu, sê tu forte e corajoso, não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus,
contigo por onde quer que andares. Estou te remi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Filho meu, quantas vezes a chorar, quantas vezes a perguntar, meu Deus, onde estás? Oh, eu estou aqui, sou a tua fortaleza, diz o Senhor, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo por onde quer que andares. Eu te remi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos quer na presença dele. Passamos momentos muito dolorosos na nossa vida, mas se o Senhor nos dá a chance e a oportunidade de viver, é porque também temos chance de que nossa vida mude para melhor. Temos chance de que se chegue a nós a oportunidade de novas expectativas no Senhor. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, colhendo as lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Não há outro ser igual. O Senhor, Ele é incomparável, não há outro ser igual. Somente Ele é que nos compreende totalmente, somente o Senhor Jesus é que tem poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar a nossa vida, de dar um novo sentido à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, dentro do nosso ser. Somente o Senhor, porque foi Ele que nos criou.
e Ele sabe como lidar com cada um de nós. Hoje eu trago uma palavra não muito extensa, uma palavra até na sua sistemática textual. E aqui eu quero trazer uma palavra cujo título é Crentes convencidos é uma coisa e cristãos convertidos é uma outra coisa, é um outro fato. Se há uma diferença e precisamos saber sobre essas coisas, e para embasar o que fala, eu abro a Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 32, onde se há o texto bíblico, o qual farei a leitura, e depois estarei ministrando o que o Senhor põe em meu coração para falar. E assim dizia o servo do Senhor, pela vontade de Deus e cheio do Espírito Santo. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza no coração deles, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo o Senhor Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus pela sua palavra. Pois muito bem, repito novamente, crentes convencidos é uma coisa, e cristãos convertidos é outra coisa, de fato e de verdade. E o que tem a ver com esse texto? O que tem a ver é que aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, da carta que ele escreveu para esses cristãos, ele está exortando esses cristãos. Aqui não eram ímpios, eram cristãos. Só que cristãos, podemos dizer carnais, que lembra um pouco a igreja de Corinto, que era uma igreja que o Senhor amava. Eles tinham dons, eles criam no Senhor Jesus,
Mas eles ainda não eram sólidos em sua fé, não estavam amadurecidos. Ainda havia demanda, problemas gravíssimos entre eles, e que o apóstolo Paulo os exortava de maneira veemente e ao mesmo tempo com lágrimas nos olhos, porque aquelas almas eram preciosíssimas para o Senhor e para ele, que tinha evangelizado e transmitido o evangelho. E assim para nós hoje, nós de fato pregadores da palavra do Senhor nosso Deus, aqueles que amam as almas, nós temos uma preocupação com cada um de vocês, para que estejam bem, para que busquem ao Senhor, para que estejam na presença do Senhor. Essa é a minha preocupação quando eu estou dirigindo a palavra às pessoas, seja uma que escute ou muitas pessoas. O que importa é que a palavra do Senhor, a qual ela é enviada e transmitida pela minha vida ou pela vida de outros, venha fazer aquilo que apraz ao Senhor e que é alcançar a cada um dos nossos corações para o Senhor. E eu digo aqui que esses crentes, esses cristãos, eles estavam vamos dizer, em 4 estágios. Eu considero que estavam estes cristãos, estes crentes. E eu vou mostrar aqui os estágios que eles estavam no próprio texto aqui mesmo. E o primeiro estágio que eles estavam é que eles estavam sendo exortados a se lembrarem como são as pessoas sem Deus na vida. No versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai dizendo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. A palavra gentios significa de outros povos. Aqui nesse texto não significava só de outros povos, mas que não fossem convertidos. Então, que andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, ou seja, quando a pessoa ela não tem o Senhor nosso Deus como prioridade em sua vida, então o que é que impera na vida desta pessoa? O ego humano, as suas vontades, os seus desejos desenfreados do coração. Isso tudo se resume nesse termo, vaidade do sentido. Então era isso que Paulo estava dizendo a eles, que eles não poderiam mais viver desta maneira. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, obscuros no entendimento, distantes do entendimento. Quantas pessoas distantes da verdade, do caminho, da vida eterna que é o Senhor Jesus. Evangelho de João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, distantes, entenebrecidos, com a mente difusa, obscura, no entendimento, separados da vida para com o Senhor nosso Deus, por 2 pontos que damos lugar, que é a ignorância e a dureza de coração. Então, ignorância é quando não se sabe acerca do Senhor, quando não se tem noção, quando o que se sabe é muito raso, muito pouco, e que o Senhor quer nos ensinar mais, quer que nos aproximemos mais, quer que nos acheguemos mais a Ele, quer que gastemos mais tempo com Ele. Mas aqui nós vemos que não só a ignorância, mas a dureza de coração é um fator muito sério, onde provocar o Senhor
o povo judeu lá no tempo quando eles foram libertos ali da mão dos egípcios, quando não eram nem sequer uma nação realmente estabelecida. Era um grupo de nômades, viveram 40 anos no deserto, se multiplicaram, mas não eram vistos assim oficialmente como uma nação, e o Senhor fez tanto por eles. Mas lá em Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 3, fala o quanto a ignorância e a dureza do coração desse povo era grande. É tanto que aquela geração, todos tombaram no deserto e só entraram na terra prometida a geração deles, e exceto Josué e Caleb, que eram da geração daqueles que tinham saído do Egito. Então aqui é a descrição de uma pessoa sem Deus, sem comunhão com o Senhor. Aqui diz entenebrecidos no entendimento, ou seja, não entende, não compreende, separados da vida para com Deus pela ignorância e pela dureza de coração. E o pior é que a ignorância e dureza de coração tanto nos distancia de Deus, como é um dissabor para a própria vida, e como também a pessoa é altamente prejudicada com isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Paulo continua dizendo, exortando esses cristãos a se lembrarem como são as pessoas sem Deus. Ele vai falando aqui, versículo 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, ou seja, se entregam à precipitação, se entregam aos desejos desenfreados do coração, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, a soberba da vida, se entregam com avidez, ou seja, com pressa, com precipitação, e cometem todo tipo de impureza. Ou seja, quando somos precipitados demais, nós temos a tendência a errar demais. Quando somos precipitados demais, temos a tendência a nos metermos em problemas e mais problemas. Temos a tendência a pecar mais e mais. Não podemos viver toda a vida precipitados como adolescentes, jovens de 15, 18 anos que agora despertam para a vida e que tem todo aquele vigor, toda aquele jeito de jovialidade, coisa de jovem, e que acha que sabe tudo e que pode viver como quiser e que é forte o bastante. Mas quando os tempos vão se passando e a gente vai analisando as coisas, aí vamos percebendo que a coisa ela precisa ser mais pensada, ela precisa, vamos dizer, ser mais planejada, que não pode ser precipitado, que eu não posso ser do meu jeito, do jeito que eu quero, e assim, sem consultar ao Deus vivo, sem ter uma direção, sem ter uma ideia sólida, sem ter um foco, sem ter um propósito. Não posso viver dessa maneira. Eu preciso viver, vamos dizer, como diz o nordestino, com os pés no chão, alicerçado, ajuizado. Por que o Senhor exaltou a José, chamado José do Egito, filho de Jacó? Porque ele tinha os 3 pré-requisitos que o Senhor espera de todos nós, de qualquer um que tiver. O Senhor já está abençoando. Que ele era cheio do Espírito Santo, sábio, e era ajuizado. E o que é ajuizado? É aquela pessoa que tem, que sabe seu lugar, que o juízo dela pensa, o cérebro dela pensa, que não se mete em problema, nem em encrenca, que não anda de forma insensata, que não anda de maneira assim aleatória, tão simples assim o bastante, não simples como as pombas. O Senhor diz, mas que as pombas não se misturam, e ao mesmo tempo prudentes como as serpentes, está escrito. Ter aquela prudência, aquela perspicácia, aquela atenção, aquela vigilância, aquela temperança, aquela experiência, sabedoria, oriunda do alto, e também as experiências da vida nos faz aprender algumas coisas.
Então esses cristãos estavam sendo exortados a se lembrarem como é terrível a vida de quem não tem o Senhor na vida. Depois aqui, o segundo estágio que estavam esses cristãos, nesse discurso aqui de Paulo para com eles, é que estes cristãos, eles foram exortados a praticarem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, muitas vezes dizemos que pertencemos ao rótulo de uma determinada denominação. Tem um templo, tem os dias ali para adorar, para cultuar o Senhor, mas a pessoa só fica na superficialidade e acha que o fato de ir ali já é o bastante, mas não é. O Senhor quer que gastemos mais tempo com Ele. O Senhor quer que venhamos aprender a palavra dEle. O Senhor quer conosco comunhão. O Senhor quer do seu povo santificação. É isso que o Senhor quer. E aqui, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo àqueles cristãos. Aqui, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, porque o que ele disse aqui ainda vai dizer, ele não estava se referindo a quem estava, vamos dizer, lá no mundo e que praticava isso, não. Ele está lembrando quem estava assim, quem era dessa vida dentre eles, e ao mesmo tempo estava dizendo que esses crentes estavam em determinadas práticas reprováveis aos olhos do Senhor nosso Deus. Ele diz assim, mas vocês não aprenderam isso do Senhor Jesus Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis, ou seja, se desvencilhe, se solte, saia, tire da sua vida tudo que lhe liga à concupiscência, ao engano, a Satanás, às obras do mal, tudo que te liga às coisas da velha criatura, é necessário nós nos desvencilharmos, nos soltarmos, não querer nem assunto. Mas a pessoa diz assim, eu não entendo muito dessas coisas, como eu faço? Leia a Bíblia e peça ao Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo, para lhe mostrar o que falta na sua vida. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esses cristãos aqui, esses crentes, eram cristãos? Eram. Eles criam em Jesus? Criam. O diabo e os demônios creem no Senhor Jesus e na palavra, creem que estremece, mas não obedece. Era o fato desses cristãos aqui. Eles estavam sendo exortados a permanecerem no caminho, senão eles iam para o mundo e iam dar lugar ao inimigo. É isso que Paulo estava falando aqui com eles. Aqui diz, versículo 23, Paulo continuava dizendo, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Espírito, quando vede é minúsculo, significa, o fôlego de vida significa aquilo que está entranhado na alma, no ser humano, e que é capaz de se ligar ao Senhor. O espírito aqui é a mente humana, ou seja, vos renoveis, como diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com as coisas deste século, antes renovai a vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Eu só posso compreender a vontade do Senhor se eu perguntar a Ele, se eu ler a palavra dEle, se eu estiver
buscando o Espírito Santo, e se eu assim pedir para que a minha mente seja renovada, senão a minha mente vai ficando igual um museu, cheia de entulho, cheia de negativismo, cheia de tristeza, cheia de coisas ruins passadas, e o Espírito Santo fica sem lugar. Porque a mente e o ser está tão ocupado, cheio de coisas indevidas, que o Espírito Santo fica sem lugar. Então que o Senhor nos ajude. Aqui diz mais. O Senhor diz, através do seu servo, o apóstolo Paulo: e vos revistais do novo homem, que segundo o Senhor Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é verdade. Ou seja, quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos é necessário nascer de novo, o Senhor estava querendo dizer sobre isso, que não era nascimento, não se referia a nascimento de carne e sangue, que é nascimento humano, quando nós saímos do ventre das nossas mães, mas sim nascimento por Deus em verdadeira justiça e santidade. O Senhor deseja do seu povo. Agora o terceiro estágio, que estava esses cristãos, esses crentes, que ainda eram carnais, que eram convencidos, mas ainda não estavam totalmente convertidos. É que esses cristãos, eles estavam sendo exortados a se converterem de verdade, porque entre eles havia problemas de ordem moral, a mente ainda não era renovada, a linguagem deles era indevida, existia dentre eles pessoas que roubavam, está escrito, ou seja, eles tinham comportamento não de espirituais, mas de carnais, não de libertos, mas de ainda pessoas que precisavam ser libertas. Por isso que eu disse, crentes convencidos, mas não convertidos. Olha o que Paulo fala sobre eles aqui, o versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, havia no meio daqueles cristãos, daqueles crentes, pessoas que mentiam, havia, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, deixai a mentira e falai cada um a verdade para com o seu próximo. Então, o pai da mentira já sabemos, Evangelho de João 8, 44, Satanás é considerado o pai, o criador, vamos dizer assim, da mentira. Ele é o pai da mentira. Aqui diz, é porque somos membros uns dos outros. Então, o Senhor está dizendo, não dê lugar à mentira na sua vida. Não dê lugar. Por mais que às vezes você dizer assim, se eu falar isto, eu vou trazer graves problemas para a minha vida. Aí você ora ao Senhor e pede para o que o Senhor, ele venha lhe capacitar, colocando palavras certas na sua boca. O perdão, ele é bem aceito. A verdade, ela é bem aceita. Aleluia, diante de Deus e em todo lugar. A mentira, ela é, vamos dizer, como diz, ela ludibria as pessoas. Ela engana igual ao pai dela, que é Satanás. Ou seja, Satanás engana. E aqueles que se envolvem em mentira, às vezes mentem para marido, mentem para esposa, mentem diante das pessoas, mentem para um, mente para outro, menos diante de Deus, não mente diante do Senhor, porque o Senhor tudo sabe, para ele tudo é translúcido, tudo ele conhece, tudo ele vê, tudo ele sonda, tudo ele sabe. Aqui o versículo 26, o que estava acontecendo com aqueles cristãos, com aqueles crentes? Irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira. Então no meio deles estava havendo a ira, e a ira é um sentimento humano, normal é. Agora acontece que a consumação dela é que é um perigo.
Se eu não tiver a ajuda do Senhor na minha vida, eu posso fazer muita besteira, muito desatino, ou comigo mesmo, ou com os outros, qualquer um. Se não tiver controle sobre a ira, então pode trazer também vários danos à saúde, à vida espiritual e tudo mais. Até porque a ira, ela, vamos dizer, de forma desenfreada, a pessoa acumula para si rancor, e o rancor acumulado vira amargura, e a amargura nos separa de vermos ao Senhor, porque a Bíblia diz: sem fé e sem santificação, e sem estar em paz com todos, ninguém verá o Senhor, e longe de vós toda raiz de amargura. Está escrito no livro de Hebreus. Então aqui diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a pessoa se ira, se aborrece, sim. Principalmente se é uma injustiça, sim. Ou porque às vezes tem aquela facilidade de se irritar, Agora, vamos prestar atenção que se vale a pena uma vingança, se vale a pena revidar com palavras para matar o próximo, se vale a pena, vamos dizer assim, nós tocarmos a ira para frente, ou se é melhor se voltar para o Senhor, que Ele sabe, vamos dizer, lidar retamente, regiamente com a situação. Aqui diz: não se põe o sol sobre a ira, ou seja, como quem diz, não deixe para se desculpar com alguém, ou não deixe isso no seu coração até o outro dia. Ou seja, se tiver de se desculpar com alguém, é bom se desculpar. Se deixar para outro dia e a pessoa está distante, deixe não para outro dia não, porque qualquer um pode amanhecer, dormir e não acordar, porque o mundo está assim, e essa é a verdade, não querendo assombrar ninguém. E depois porque é como se fosse assim, não ser dissimulado ou dissimulada. Ah, eu já esqueci, eu já superei. Ah, eu já perdoei. Não, está simplesmente mostrando uma máscara. Não esqueceu, não perdoou e não deixou para lá. Simplesmente só se afastou, colocou uma máscara e está por trás desta máscara. E às vezes chega até a falar com a pessoa que ofendeu, diz: não tenho mais raiva nem rancor de você, mas a verdade é que é só por fora, porque lá dentro, digamos assim, tem pessoas que dizem assim: você me fez tanto mal que era bom que morresse, que acontecesse um mal, que isso, que aquilo. Tem pessoas que são assim. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que a verdadeira conversão, ela começa de dentro para fora. E ela é compreendida quando ela começa na mente e a pessoa deixa descer, começa a raciocinar e a entender e assim praticar, e tem mais, com voluntariedade de coração, com alegria, com disponibilidade, assim com o coração aberto, porque se for com o coração fechado ainda não funciona, porque a pessoa não permanece no caminho do Senhor, é assim. Então aqui o Senhor estava usando a boca do seu servo, o apóstolo Paulo. E o versículo 27, ele fala algo pesado. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, crente cristão dá lugar ao diabo, qualquer um. Porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos. Mas ao derredor, que é por trás dos anjos, está Satanás, igual como um leão, procurando uma brecha para entrar, para devorar, para matar, roubar e destruir. E nós, seres humanos, por mais que não temos sobre nós, uma vez verdadeiramente convertidos, não temos sobre nós aquele domínio assim do pecado, ou seja, aquela canga no pescoço do pecado nos dominar, não, mas somos ainda inclinados e propensos ao pecado, se nós dermos lugar. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a eles: não deem lugar ao diabo, porque eles estavam dando. Eles estavam dando entre eles ainda estavam
praticando práticas da velha criatura. Essa é a verdade. Eles estavam ali mentindo, eles estavam ali pecando, eles estavam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que às vezes é nós que estamos assim e só olhamos os outros e não olhamos para nós mesmos. Aí o apóstolo Paulo disse mais, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Quer que é furtar? Roubar. E quer que é roubar? Enganar. E aqui diz, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O Senhor lhe deu mãos, Deus deu trabalho com as mãos. Eu não tenho as mãos, tenho a vida, tenho a inteligência, você pode trabalhar de alguma forma e o Senhor vai abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode trabalhar, vamos dizer, com a boca, orando, falando aquilo que sabe, ensinando alguma coisa. Ou seja, o ser humano em si não é inútil. Nós somos úteis, nós somos feitura do Senhor, criados para boas obras, para que andássemos nelas e para que a glória e a graça do Senhor fosse refletida em nós. O Senhor criou tudo que se existe, mas a criação dele predileta, apesar de tudo, é nós. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que quando uma alma vem para o Senhor Jesus arrependida, se converte ou se reconcilia, a Bíblia diz que é uma festa no céu. Ou seja, alegria total, porque aquele que estava perdido ou perdida foi achado. Foi encontrado, voltou para o aprisco, ou encontrou o caminho do aprisco, das ovelhas. O apóstolo Paulo diz, quem furtava não furte mais. Então no meio daqueles crentes tinha gente roubando? Tinha. Se eu faço isso é por necessidade. Mas a Bíblia diz, fui moço e hoje sou velho. Dizia Davi, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor é poderoso para suprir? É. Agora esteja na presença dele, não esteja de toda forma não, porque senão é provado de forma dobrada. Porque aí o Senhor vai querer duas coisas. Vai dizer, olha, eu tenho o poder de te abençoar, mas eu quero que você se converta e que você peça. Aí você vai chorar 2 vezes mais. Qualquer um. E o quarto estágio que estava aqueles crentes, que eu quero falar é que estes cristãos, eles foram exortados a se esforçarem em ter unidade, comunhão entre eles e com o Senhor. Ao que diz o apóstolo Paulo, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhum palavrão, nenhuma coisa assim, vamos dizer, para derrubar, para matar, para destruir, para desmotivar. Aqui diz, mas só o que for bom para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, ou seja, para que dê ânimo aos que ouvem. O que é que as pessoas precisam hoje? Precisam de uma palavra de ânimo. Precisam de quê? Precisam de ouvir que ainda há solução para os seus problemas, ou seja, precisam ouvir a verdade. Eu não estou falando aqui vamos dizer, de palavras que ludibriam. Eu estou falando aqui do que é verdade. É verdade que o Senhor Jesus pode mudar a sua vida? É. É verdade que o Senhor Jesus pode nos libertar? É. É verdade que a minha alma, mesmo em luto, eu posso ainda voltar a sorrir? É verdade? É! É verdade que a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece? É! É verdade que o Senhor pode mudar esse meu casamento e assim restaurar tudo? É verdade! É verdade! Está na Bíblia. É verdade! Tudo é possível ao que crê. É verdade. Agora também é verdade que o Senhor quer o seu povo na presença dele. É verdade. É verdade que o Senhor Jesus está voltando. É verdade.
É verdade que a volta dele é iminente? É verdade, os sinais já estão aí? É verdade, mas ele diz para não nos alarmarmos, desesperarmos. É verdade, é só ler Mateus 24. É verdade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para edificação, para promover a edificação, ou seja, para colocar as coisas no lugar, para que haja construção, para que se haja como se fosse um reerguer, um levantar para aquele que ouve. É assim. E aqui diz mais, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aqui a palavra era para crente? Era. Mas crente que estava vacilando, dando lugar à velha criatura. Me faz lembrar o povo de Israel, quando o Senhor libertou, e o Senhor os provou, e teve um determinado momento que eles diziam assim, nós temos saudade dos peixes, dos melões. Eita maravilha, pelo menos naquele dia nós era farto. E aqui nós estamos nesse deserto, e nós comemos esse maná que a gente não sabe nem o que é isso. E já estamos por aqui de comer esse maná. E seguimos a esse Moisés que quer ser líder sobre nós. Só ele fala com Deus, um Deus sem rosto. Ô povo, para não dar lugar ao Senhor, que dureza. E ali quantas vezes eles eram dizimados, quantas vezes o Senhor ficava furioso com eles. É só ler a história do povo. Quantas vezes Moisés, outros profetas intercediam pelo povo, Jeremias chorava de morrer, pedindo ao Senhor piedade, por 3 vezes depois que o povo foi levado cativo à Babilônia, o Senhor disse a Jeremias, não ora por esse povo não, que eu já te falei que não vou te atender. Eu não vou te ouvir, eu não vou te atender, eu já estabeleci o tempo deles. Eles só vão ser libertos 70 anos depois, porque esses que estão aí, a maioria é tudo como figo podre, povo de dura serviço, obstinado, e o ser humano sem Deus é um perigo, é qualquer um. Nós sem o Senhor Deus na vida, sem temor do Senhor, qualquer um é um perigo. E aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo. Aqui é Espírito Santo com E maiúsculo, é o Espírito Santo do Senhor, o qual é muito sensível. A blasfêmia contra ele é imperdoável. O Espírito Santo é muito sensível. E é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. É o Espírito Santo do Senhor que dá dons, que distribui os dons espirituais para os cristãos, conforme a graça de Deus e conforme a sua vontade. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo do Senhor que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da natureza do próprio Deus, sim, ele sonda e prescruta as profundezas do próprio Deus. Ele pode habitar em nós, sim. O Senhor criou o nosso corpo com esse propósito, por isso que ele diz, cada um procure ter o seu vaso, ou seja, o seu corpo, de forma honrável. Por quê? Porque para que o Espírito Santo habite. É isso que o Senhor tem plano conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz mais, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia seja tirada, arrancada dentre vós. Aí alguém põe a mão na boca assim e diz, meu Deus, eram cristãos? Era. Eles criam em Jesus, no Senhor Jesus? Sim. Eles eram uma igreja? Eram. Alguém diz assim, meu Deus, que coisa terrível isso tudo. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, dando lugar ao diabo, o povo mentindo, estava tudo assim. Dentre eles havia essas coisas? Havia. E eu digo mais, não se escandalize não, porque se o Espírito Santo for mostrar os pecados de cada um de nós, aí nós vamos botar as 2 mãos no rosto, não é nem na boca, é no rosto assim,
Porque às vezes olhamos fora, mas não olhamos nós mesmos. Então aqui, eles eram humanos igual a nós. E estavam sendo, vamos dizer, exortados de uma forma veemente. Mas não era para o mal. Não era para matar. Não era para entristecê-los. É para que eles voltassem para o caminho. Praticassem o que é certo. Às vezes há pessoas que saem do caminho do Senhor porque repudiam a doutrina. Aí diz, não, a doutrina é rígida. Não, eu estou ferida, eu estou ferido. Mas tem que observar. Se, por exemplo, se a palavra de Deus se choca com alguma coisa que você preserva, mas que o Senhor diz não, que é errado, então o Criador é que manda e a criatura, ela precisa obedecer de bom grado, não é se ferir nem se fechar para o Senhor não, porque senão a coisa piora para o nosso lado. Nós temos que observar. Ah, mas o pastor, o líder, deu aquela palavra assim de forma tão dura, tão terrível, tão assim, tão assado. A Bíblia diz que se deve orar pelos líderes. Cada um tem um jeito. Eu tenho que olhar além do jeito das pessoas. Eu tenho que olhar pela dimensão do Espírito Santo. Eu tenho que olhar, observar mais o que a pessoa está falando e se tem fundamento e se é bíblico do que o jeito da pessoa, porque tem gente que se concentra no jeito da pessoa, na roupa da pessoa, na fala da pessoa. Ah, meu Deus, lá vem de novo aquela mulher falar. Meu Deus, eu até saí do WhatsApp, essa mulher é terrível, ela fala assim, dando um exemplo sobre mim, por acaso. E tal, mas acontece que observa o conteúdo que está sendo falado, observa a palavra, observa a Bíblia. Às vezes é porque você se assusta com verdades que nunca escutou, ou então que está se chocando com o seu ego, com a sua carne, e a carne não gosta mesmo não. Mas eu quero dizer que eu, essa pequena que vos fala, também é mortal, é humana e pecadora por natureza. Só que a gente procura pedir a graça do Espírito Santo para não viver prevaricando e estar na presença de Deus. Não sou aqui nenhuma fingida, nem mercenária, não. Mas também não digo que sou perfeita, nem melhor do que ninguém também, não. Sou propensa a erros, a pecados, sim, porque sou humana. E compreendo se porventura alguém caiu, se alguém deslizou, caiu porque quis, vai prestar conta com o Senhor. É uma alma. Não é para acabar de matar, não. Nem apontar só porque você não está praticando o pecado daquele ali e se acha melhor do que aquele, não. A Bíblia diz que quem está de pé é pela fé e é pelo Senhor. Não se ensoberbece, mas teme. Está escrito. Então é pelo Senhor. Quem estiver de pé e cuide para não cair. Cada um de nós, é começar de mim que estou falando. Aqui diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, porque tudo leva a transformar-se em raiz de amargura e é capaz de nos isentar da salvação. Essas coisas e é capaz de nos vetar de vermos a Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso deve ser urgentemente tirado do meio de vocês. E por último ele diz, antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, porque tem até um texto da palavra do Senhor. Primeiro é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, se não me engano, que aquele que não perdoa é vencido por Satanás. Por que é vencido por Satanás? Porque Satanás toma conta. A pessoa que não perdoa, ela se enche de ódio, ela se enche de rancor, ela se enche de mágoa, ela se enche de doença, ela se enche de quê? De zangue, ela se enche de tudo que é ruim, que é mal, e fica dizendo, eu busco a Deus, e porque eu estou sentindo essas coisas, eu poderia ser feliz, eu poderia ser liberto, porque está dando evasão à raiz de amargura. E o Senhor está dizendo, não dê evasão a isso.
Glória a Deus, procure que com a graça de Deus ser liberto dessas coisas, porque nos priva da graça de Deus. 2 Coríntios 2, versículo 10, dizia o apóstolo Paulo: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí isso aplica em tudo na vida. Isso aplica se você foi ofendido no trabalho, isso aplica se, por exemplo, o seu casamento você diz assim: vou me divorciar, o marido traiu, me traiu, a esposa me traiu. Aí, biblicamente falando, o Senhor Jesus Cristo diz que daria-se carta ao divórcio por causa do adultério, sim. Mas eu quero dizer que o maior caminho, o mais excelente do que este, é o perdão. Então, quem perdoa é capaz de ver a restauração. Quem perdoa é capaz de experimentar o poder da graça de Deus. Não só nesse aspecto, mas eu falo em tudo na vida. É capaz de ter paz, é capaz de dormir com a consciência tranquila e é capaz de estar isento da sua vida os verdugos que foi entregue àquele homem que não perdoou o servo. O Senhor perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do servo. Então ele foi entregue aos verdugos, que do grego significa atormentadores. Então nós podemos fazer da nossa vida melhor. Nós podemos fazer. Agora depende do nosso credo de fé, das nossas escolhas, do caminho que optamos, do nosso entendimento para com as coisas do Senhor e das nossas práticas acerca daquilo que Ele nos pede e da intenção do Espírito, ou seja, da nossa intenção interior. Então que o Senhor nos abençoe. Meu Deus e Pai, toma nossas vidas, abençoe a todos que estão aqui. Todos sejam ricamente abençoados. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra maravilhosíssima. Ó, meu Deus, que não é vinda do ser humano, porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente, mas é o Senhor falando conosco, porque o Senhor nos ama. Abençoe a todos, Senhor, que aqui estão. Todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe. Amém. Graças a Deus.